Dando continuação ao nosso módulo 4 de aprendizagem de máquina, nessa nossa aula 3, nós vamos falar sobre a avaliação da qualidade dos modelos produzidos. E talvez não tenha aula mais importante do que essa e a anterior. Eu sei, eu já sou chato repetindo isso. Mas é que algoritmos vêm e vão. Fundamentos ficam para sempre. A aula 2 e a aula 3 do módulo 4 são para sempre. Nesse módulo, nós estamos falando sobre aprendizagem de máquina e o que eu espero é que vocês tenham os fundamentos teóricos da construção do problema e análise de resultados. Repara que é a aula 2 e 3, né? Essa frase primária aí é a aula 2 e 3. Se você só me der esse resultado esperado, eu vou ficar tão feliz que você nem imagina. E, é claro, eu imagino também que você saia daqui utilizando os principais algoritmos de classificação, regressão e aglomeração para as técnicas ou para os problemas mais comuns usados por aí afora, encontrados aí afora. Então, o nosso slide falando sobre métricas de avaliação de problemas, nós temos avaliação de problemas em classificação e regressão. Sim, gente, existe avaliação dos modelos de aglomeração, sim, mas eles são específicos a cada modelo, não senti confiança de apresentar eles agora, prefiro apresentá-los quando falarmos sobre modelos de aglomeração. Imagina a seguinte relação. Eu tenho o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é relação, gente? Relação é um banco de dados, é uma planilha. Isso aqui é a planilha. Então, eu tenho o item 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E é um problema de classificação. Eu sei que, de acordo com os meus dados, o item 1 é classe A, o item 2 é classe A, classe B para o item 3, classe B para o item 4, classe A para o item 5, classe A para o item B, perdoe-me, para o item 6, classe A para o item 7. Na previsão, criei um modelo e o modelo disse o seguinte: para o item 1, eu digo e prevejo que ele é item A. Para o item 2, eu prevejo que ele seja classe B. Diferente da verdade, tá vendo? Para o item 3, eu prevejo que ele seja classe A. Para o item 4, eu prevejo que ele seja classe B. Item 5, classe A. Item 6, classe B. Item 7, classe B. Acertou aqui uma, acertou aqui duas, acertou 3, acertou 4, errou 3 vezes. Chamaremos de matriz de confusão à disposição de como você acertou e errou as suas previsões. No R, haverá momentos onde a previsão vai estar aqui e os dados vão estar aqui em cima. Mas essa é a apresentação clássica de uma matriz de confusão. O que tem aqui é a informação verdadeira. Existem, 4 tipos A. Então, você lê na linha. A, 4 tipos A. Existe 1, 2, 3, 4 tipos A. B, existem 3 tipos B. 1, 2, 3 tipos B. Esses são os dados de acordo com a linha de verdade. É aquilo que você sabe ser o dado real. Essa informação aqui é a previsão do modelo. Existe 1, 2, 3 que foram previstos como A. Por isso está na coluna A. E existem 4 que foram previstos como B. Ora, 2 itens são do tipo A e foram previstos como tipo A. Está aqui. 2 itens são tipo A. A verdade é essa. Mas o modelo disse que era tipo B. Um dado é tipo B. A verdade é tipo B. Mas o modelo disse que era tipo A.
e 2 dados é tipo B e o modelo concorda, diz que é tipo B. Com base nisso, criamos uma matriz que tem a informação aqui, ó, verdadeiros positivos. Aqui, falsos negativos. Aqui, falsos positivos. E aqui, verdadeiros negativos. Ok? Ou seja, verdadeiros positivos. Eu fiz a previsão ser tipo A e, de fato, o verdadeiro é tipo A. Falsos negativos. Eu fiz a previsão de ser tipo B, negativo. Mas isso é falso. Ele é tipo A. Falsos positivos. Eu fiz a previsão de ser positivo. Positivo seria o A. Negativo seria o B. Então, aqui seria um falso positivo. Porque esse aqui foi uma informação falsa. E aqui nós temos um que é, de fato, negativo, tipo B, e outro que é, de fato, verdadeiramente negativo, tipo B. Então, uma vez que você tenha uma métrica, aqui eu peguei um exemplo aleatório, se você somar todas essas instâncias aqui, todos esses valores aqui, você vai descobrir que isso aqui é 1000. Então, existe uma relação, que é o nosso banco de dados, que tem 1000 instâncias. 250 estão aqui, 140 aqui, 110 aqui, 500 aqui. Para pegar uma colinha, eu botei a minha tabela aqui, ó, verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos. Por quê? Porque vamos falar das métricas. As métricas que nós podemos usar, e não são só essas, mas essas são as mais populares. Acurácia. O que é a acurácia? A acurácia é o total de acertos. Como você calcula? Verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, ou seja, a quantidade de coisas que você acertou sobre o total. 250 mais 500 sobre 1000. 75%. Erros. É o total de coisas que foram previstas de formas erradas. Então, são os falsos negativos e os falsos positivos. É o total de erros, é a fração de erros. 25%, justamente porque esses dois somam 1. Se você somar esses dois aqui, é total sobre total. Precisão ou acuidade. São os verdadeiros positivos sobre os verdadeiros positivos e os falsos positivos. Ou seja, é o percentual dos positivos previstos. Aqui, dos positivos previstos que estão corretos. No denominador, eu tenho a soma dos previstos tipo A, que é 360. No numerador, quantos desses 360 estão corretos? Ou seja, 250 sobre 360, 69,77. Esse aí, talvez um dos mais, como eu posso falar assim, um dos mais populares em nomes, né? Recall, lembrança, revocação, sensibilidade ou positivos verdadeiros. Ó céus! 5 nomes para uma mesma coisa. Representa o percentual de positivos que estão previstos corretamente. Quantos positivos reais existem? 250 mais 140, que é VP mais NFN. 250 estão corretos, sobre 250 mais 140, que dá 64,10. Essa métrica, recall, é uma das mais usadas. E essa definição tem que prestar bastante atenção na linguística, para não confundir precisão com recall, ou lembrança.
Porque percentual dos positivos previstos, coluna, dividido, ou melhor dizendo, percentual dos previstos, esse item, dividido por todos os positivos previstos. E esse aqui são os positivos previstos, dividido pela linha, né? São parecidas, mas o português ali, você tem que ler devagarzinho, você percebe que são coisas diferentes. Especificidade ou negativos verdadeiros. É o percentual de negativos que estão previstos corretamente. Então, o percentual de negativos, os negativos são 500 mais 110, 610. Corretamente foram previstos somente 500. Então, os verdadeiros negativos sobre a soma da linha. Isso é 81,97. Muito cuidado para não confundir na literatura especificidade com sensibilidade, porque quando escrito em inglês, as palavras são ligeiramente parecidas, né? São semelhantes. É muito comum eu ler pessoas que queriam dizer uma coisa e escreverem outra, especialmente em inglês. Cuidado também para não confundir as teorias. Positivos falsos. Fração dos falsos positivos entre os previstos de forma negativa. Quantos são os previstos de forma negativa? Previstos de forma negativa são o verdadeiro negativo, previsto de forma, os falsos positivos, entre os previstos de forma negativa, na verdade, quantos você previu os falsos positivos entre a soma dos que você previu? Ou seja, 110 mais 500, 110 dividido por 110 mais 500, 18,03 é exatamente o oposto do item anterior, né? Só você somar esse item aqui com esse item aqui, você vai ver que é VN mais FP dividido por VN mais FP, então a soma desses dois tem que dar 1. E os falsos negativos? Os falsos negativos é o oposto, né? O complementar, por assim dizer, da lembrança, tá? Então é o 35,9. Esses dois aqui eu vejo pouco ser utilizado. E existe um problema de métrica aqui, que se você quiser aumentar a precisão, o que você desejaria, né? Você quer alta acurácia, alta precisão, alta lembrança, alta especificidade. Só que quando você tenta maximizar um, você pode acabar minimizando o outro. Então criou-se uma média harmônica e chamaram essa média harmônica de F1 score. Esse F1 é essa média harmônica de precisão com recall, que reúne os conceitos de precisão e de recall em um único parâmetro a ser levado em consideração, e você fazendo a conta aqui, você vai encontrar que é 66,81, tá? Enfim, é uma forma de você unir dois desses parâmetros. Somente esses parâmetros existem? Não. Existem outros parâmetros que podem e devem ser levados em consideração, porque quem rege o parâmetro que você deseja usar não é a tabela de parâmetros que eu estou colocando na sua frente, é o seu problema. Eu quero maximizar os acertos, eu quero maximizar o percentual de positivos que estão previstos corretamente, eu quero maximizar o F1. Você vai definir aquilo que é melhor para você, porque existe uma outra coisa a ser levada em consideração, que é o custo de um modelo. Vamos supor que você, lembrando aqui, né, a acurácia é o percentual de acertos. Melhor matriz de confusão deveria ser um ponto de interrogação ali.
Custos do modelo, do erro, né? Qual o custo de identificar incorretamente um resultado? Imagina dois cenários aqui, os dois cenários compõem 1000 dados, esse é o modelo 1, esse é o modelo 2. O modelo 1, você pode olhar logo de cara que ele tem 30 dados previstos incorretamente. E o modelo 2, ele tem 202 dados previstos erradamente, tá? Os falsos e os verdadeiros. O que é melhor? O modelo 1 tem 10 falsos positivos, 20 falsos negativos e, portanto, 97% de acurácia. O modelo 2 possui dois falsos positivos, 200 falsos negativos e 79,8% de acurácia. Olhando só a acurácia, você vai me dizer assim, o modelo 1 é muito melhor do que o modelo 2, mas existe o custo do erro. E eu não coloquei essa informação aqui, ela é importante. Custo do erro. Se você fizer um falso positivo, você gasta R$100. Se você fizer um falso negativo, você gasta R$1. Qual é agora o melhor modelo? Custos dos modelos. Do modelo 1, ele errou 20 vezes com o falso negativo. Então, isso aqui é 20 vezes 100, mais... não, perdoe. 10 vezes. Falsos positivos é que é R$100. Ele errou 10 vezes os falsos positivos, R$100. 1.000. Mais 20 vezes os falsos negativos, R$1. 1.020. O modelo 2, ele errou 2 vezes os falsos positivos, 200. Mais 200 vezes os falsos negativos. Custo total do modelo 2, 400. Isso aqui é só para mostrar, gente, que métricas precisam ser perfeitamente delineadas. Você não pode chegar lá no seu modelo, colocar lá no modelo, olha, esse aqui tem 97% de acurácia, é o melhor, vamos para a próxima fase, não olhamos para trás. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Olha aqui, ó, o custo de você errar 3% aqui é muito maior do que você errar tantos por cento aqui. A acurácia não é tudo. Por isso que é importantíssimo verificar a essência do tipo de modelo que você possui para não fixar-se exageradamente em uma métrica de avaliação que não é a métrica alvo da solução do seu problema. Outra questão, prevendo a variabilidade de um modelo. É correto dizer que um modelo com 95% de acurácia terá esse nível de qualidade durante toda a produção? Definitivamente não. A base histórica, os eventos passados que geraram os dados usados no treinamento, não assegura previsibilidade futura. Os dados variam. Sua base de dados vai ter ou pode ter uma tendência secular. As pessoas mudam, né? Os modelos, os negócios são sujeitos, processos, né? São sujeitos a modificações, eventos ocorrem. Alguns desses eventos são imprevisíveis. Enquanto gravamos, temos Brasília fazendo ruído. Faz parte. E eu aposto que se você estiver vendo esse vídeo daqui a 10 anos, tem Brasília fazendo ruído. Porque faz parte do jogo. Isso altera, sim, métricas de confiabilidade. Aumenta o prêmio de risco, diminui o prêmio de risco. Para uma seguradora, isso é fundamental. E você pode estar trabalhando para uma seguradora. Como você faz para resolver esse problema? Você pode prever uma variabilidade do seu resultado, um intervalo de confiança. E você pode rodar esse intervalo de confiança para um valor médio, fazendo várias vezes o modelo para obter diferentes valores médios, para obter diversos valores, fazer uma média e determinar o seu valor de confiança, ou pode ter vários dados rodando o modelo uma vez só. Vamos ver como que se faz essa conta das duas formas.
Primeiro, vamos calcular o intervalo de confiança para o valor médio. Nesse caso, você tem 100 modelos criados. O intervalo de confiança que você deseja é de 95%. Se você for na tabela Z, estatística básica, o Z para 95% de confiança é de 1,96. Se você quer 99% de confiança, me falha a memória, é 1,99. Talvez não, tá? Estou aqui tentando me lembrar. O valor médio, e ninguém tem que lembrar a tabela Z, né? Pelo amor de Deus. Eu abri uma tabela e peguei o valor. O valor médio, a média da acurácia dos 100 modelos criados foi de 89,02. Calculei o desvio padrão dessa amostra de 100 e ele deu 3,11. É sigma. ZN é 100. Calcular. 89,02 mais 1,996, 3,11 raiz de 100 é igual a 89,02 mais ou menos 0,61, que quer dizer que seu resultado varia entre 88,41 e 89,63%, com 95% de confiança. O desvio padrão dessa amostra é muito baixo, razão pela qual dá esse valor tão baixinho. Suponha agora que você tenha 1000 dados de treino, uma instância, 1000 instâncias, né? E você também continua com um desejo de 95% de confiança, que o seu Z continua sendo o mesmo, 1,96, vai ser o mesmo daqui a 20 anos. Probabilidade de acerto, a acurácia. A acurácia deste único modelo é de 0,8902, só que tem que ser colocado na forma de probabilidade, por isso que é 0,8902. E aí você usa essa formulazinha de baixo. 0,8902 mais ou menos Z, que é a raiz de P, 0,8902, que multiplica o menos 0,8902 sobre o número de dados usado para treino. Tá bem aqui, e isso dá 0,02, se eu não errei a conta. E com base nessas informações propostas, o seu resultado varia entre 87,02 e 91,02 com 95% de confiança. O que você pode perceber desse resultado em relação ao anterior é que, primeiro, os intervalos se sobrepõem, segundo, nessa abordagem ele é maior. Tá? Isso não necessariamente vai ser verdade, por quê? Por que não necessariamente isso vai ser verdade? Porque o Z, o N, pode ser gigantesco. Se você botar 10 milhões aqui, esse valor aqui vai cair pra caramba, tá? Tá no denominador, isso aqui tende a zero, né? Então não necessariamente ele vai ser sempre maior, mas é uma característica deste procedimento que foi utilizado. O que fez a conta acontecer aqui é a mesma teoria que fez a conta acontecer no outro, né? Eu forcei esse 0,8092 aqui na média para que você tivesse um impacto dessas duas avaliações, e o que você possa perceber é que, independente disso, os valores médios, né, eles estão dentro dos seus respectivos intervalos de confiança, mostrando que se você faz pelas duas formas e as faixas se superpõem, então você tem uma coisa boa para dizer. Generalização versus overfitting, o problema do sobreajustado, que eu falei que a gente ia falar ainda hoje mais à frente, chegou nele. O problema de overfitting é quando você tem um modelo que possui um ótimo desempenho com os dados de treino, mas ele tem um desempenho fraco, fraquíssimo, com os dados de teste ou dados de produção. Teoricamente, se você fez um fluxograma de dados adequado, você filtrou esse problema anteriormente. Quais são as causas? Você não tem dados representativos do todo, dados são insuficientes, formas de treinamento são inadequadas, problemas da classe rara não tratados adequadamente, modelagem ou abordagem incorreta. Tudo isso pode gerar problemas de overfitting ou underfitting. Eu não estou falando do underfitting aqui, mas ele existe. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um problema de classificação. Você tem bolinha e tem cruzinhas. Isso aqui é um dado da internet, vai aparecer a referência já já. Se eu faço um modelo que divide a linha nessa linha azul aqui,
você percebe que ele é um modelo fraco, ele não consegue capturar muito bem que existe aqui uma bacia. Esse aqui seria o ideal, né? Ah, mas esse aqui está errado. Está errado, mas se você quiser cotar esse dado aqui para o lado de cá, você vai ter que fazer um modelo que é muito específico e que não vai representar bem a adequado. Esse é um modelo adequado, porque ele não está sendo tão especial que represente esses dados que estão aqui tão mixigenados um do outro. Você quer alguma coisa que separe esse grosso fora, mas não se preocupe tanto com esse fino que está aqui no meio. Então, esse é um problema de classificação, um problema que você tem que tomar muito cuidado quando você faz as suas avaliações, para não entrar nisso aqui, nem ficar nisso aqui. E isso aqui normalmente vai transparecer nas métricas se você utilizar uma validação cruzada ou se você utilizar um Freeway Data Split. Isso vai surgir lá nos resultados e você vai se dar conta de que você está com um modelo que não representa dados de produção, especialmente. No caso de problemas de regressão, a gente já vai ver já alguns casos de regressão, mas se você tem uma coisa que parece um polinômio, você passa uma reta, você está no underfitting. Se você consegue passar por todos os pontos, mas ele começa a ficar doido assim, você está overfitting. Você está representando os dados do problema, mas o teu problema da vida real é essa coisa suave que está sendo percorrida. Então, o seu modelo, mesmo que ele não passe sobre todos os pontos, ele tinha que ter uma característica suave. E esse aqui é um pouco melhor do que este ou este. Aqui, para você ter uma ideia, você tem 9 pontos e literalmente um polinômio de nona ordem. Isso é receita básica para um problema de overfitting. Overfitting é um problema sério, gente. Não desprezem ele. Bom, métricas para a avaliação dos modelos de regressão. São métricas diferentes das métricas utilizadas para classificação. Não existe sentido em falar de matriz de confusão, acurácia e outras coisas que nós falamos de classificação nas técnicas de regressão. Então, as aplicações em todos os tipos de regressão clássicas, por machine learning, séries temporais, etc., são essas que eu coloquei aqui, são as principais. Erro médio absoluto, raiz do erro médio quadrático, percentual do erro médio e o percentual absoluto do erro médio. Então, pegando só esse primeiro aqui, depois a gente vai dar só uma lida geral, mas a média da diferença entre a previsão é o que tem chapeuzinho, e o valor verdadeiro, que é o que não tem chapeuzinho. E aí você vê a diferença, a média da diferença. Então, aqui a média da diferença da absoluta, então é esse aqui de forma absoluta. Desvio padrão da amostra da diferença entre o previsto e o valor verdadeiro. Então, é o previsto menos o verdadeiro, e assim sucessivamente. Na verdade, a diferença ao contrário, né? É previsto, verdadeiro, etc. Então, isso aqui está ao contrário. Então, mesmo previsto. Aí você já tem aqui as métricas, aqui estão as formas matemáticas usadas para resolver esses problemas, e o que você possui aqui, um pequeno erro de escrita que depois eu vou corrigir nos slides que você vai pegar, e aqui tem um exemplo de vida real, onde você tem aí um enquadramento de um exemplo de cálculo de cada uma dessas coisas, você vê que pode ser números parecidos, às vezes tem negativo ou não, depende de quem é o estimado, de quem é o real, e aí você acaba enquadrando aqui. Posteriormente, você vai receber essa tabela em suas mãos, você pode refazer as contas tranquilamente. As referências, completando tudo aquilo que nós viemos analisar até esse presente momento, estão aqui no final dos slides. Potencialmente, todas elas vão te ajudar a cobrir um pouco tudo aquilo que nós vimos até aqui. Nesse aqui, nós avaliamos as métricas de qualidade de modelos. Guardem isso no coração. Vamos colocar algumas dessas métricas em prática. Vamos ver algumas coisas, etc. e tal. Mas agora, nós já temos o fundamento básico. Próxima aula, começamos com métodos de classificação. Obrigado.